Então, galera, você já ouviu falar nos bombardeamentos da cidade de Hiroshima e Nagasaki? Você já se perguntou como ocorreu e por quê? É, uma triste história que aconteceu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e foi uma lamentação para a sociedade. E que chocou o mundo todo, né? Pela Exatamente. gravidade. Fala, galera, beleza? Eu sou o João Pedro de Luna. Eu sou o Carlos Augusto. E tá começando mais um vídeo aqui no Tudo Sobre Tudo. E hoje nós vamos falar sobre os bombardeamentos da cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, galera, de começo, esse bombardeamento no Hiroshima e Nagasaki foi responsável pelos Estados Unidos, que já estava no fim da Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945 o único momento em que armas nucleares foram usadas para acabar com muitas vidas civis. Antes desses dois principais bombardeamentos, o Japão já vinha sofrendo vários bombardeamentos antes. E os aliados eles já estavam preparados para a invasão do Japão por causa disso. O Japão, que eles estavam receosos que o Japão viesse atacá-los. Ao mesmo tempo, a guerra na Europa havia terminado quando a Alemanha nazista assinou o acordo de rendição no dia 8 de maio de 1945. Mas a guerra do Pacífico continuou e juntamente com o Reino Unido e a China, os Estados Unidos pediu a rendição dos japoneses, ameaçando uma destruição rápida e total, e vocês já sabiam com o quê. Em agosto de 1945, o projeto de Manhattan, os aliados tinham testado armas nucleares e tinham visto que essas armas tinham sido sucesso e que sim poderiam ser os projetos alternativos para usar em Hiroshima e Nagasaki. Então vamos lá os nomes das bombas que foram responsáveis por causar tal destruição em Hiroshima e Nagasaki. Os caras são tão cínicos, só falta que dão até nome pra bomba. A primeira bomba que foi lançada em Hiroshima foi a Light Boy, que foi em 6 de agosto de 1945, que ela era feita de urânio. Tudo a ver o nome, né? É, com certeza. Pequenininha só, né? Criancinha. Que destruiu só uma boa parte do Japão. E a que foi lançada em Nagasaki foi a Fat Man, e essa bomba era feita de plutônio. E vocês sabem a destruição que essas duas bombas causaram em Hiroshima e Nagasaki no Japão naquela época, né? Exatamente. Dentre os primeiros 2 e 4 meses foi o período onde teve maior perda de vida, essas coisas e contabilizaram. Em Hiroshima, que foi a primeira, houve cerca de entre 90 mil e 166 mil mortes, pessoas mortas. E Nagasaki foi logo depois, foi entre 60 e 80 mil pessoas. Tem uma relativa diferença aí entre 50 mil, mas foi muita gente. Muita gente morreu. Muita gente. E uma curiosidade foi que teve um cara que eu não sei se ele pode ser considerado o homem mais sortudo do mundo ou o mais azarado do mundo, porque ele estava em Hiroshima no dia do acontecimento. No dia do acontecimento, ele presenciou a explosão da bomba atômica e ele sobreviveu. E o que é que ele fez 3 dias depois? Não, vou para Nagasaki me salvar. Me salvar. Com certeza. É o que esse cara faz? Faz cabum, Nagasaki. E o que acontece com ele? Ele presencia o ataque atômico em Nagasaki e ele sobrevive. E primeiramente vários morreram por causa de queimaduras, lesões radioativas, essas coisas, sendo que a maioria dos mortos eram civis, sendo que praticamente Hiroshima era uma cidade militar, mas a maioria foi civil, porque eu acho que os militares estavam de concurso, tá ligado? E interessante falar que até hoje tem pessoas que sofrem de câncer que veio por causa da bomba. Digamos que passou assim de família. Da radiação. Em 15 de agosto, poucos dias depois de ter acontecido Hiroshima e Nagasaki, em 2 de setembro o governo japonês assinou o acordo de rendição da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, muitos estudiosos e pessoas e civis eles se perguntam por que os japoneses se entregaram. Alguns dizem que o motivo para eles se renderem não foi só a guerra, existiam outros motivos. Até porque o Japão é conhecido como um país que as pessoas não desistem muito fácil das coisas, né? Isso mesmo. Mas ele percebeu lá que já tinha acontecido muita... Entendeu? E você sabe como essas bombas atômicas surgiram?
Você não vai, se vocês não sabem, você não vai acreditar de onde ela veio, porque o nosso ilustre, fantástico e saudoso e maravilhoso, nosso querido físico Albert Einstein. Albert Einstein, eu estou muito triste com você, mas foi ele que indicou o projeto ao presidente Roosevelt da construção de uma bomba com reações que poderiam destruir até uma cidade inteira se a bomba fosse deixada no porto da cidade. Isso era o argumento dele. Se a bomba fosse deixada no porto da cidade, dentro de um navio escondido, que era um método, né, a 1,5 quilômetros, ela poderia fazer uma devastação em toda a cidade, no raio muito grande distância para todo. E o presidente, por sua vez, reuniu engenheiros, cientistas para a construção desse projeto, pôr em prática. E foi o que aconteceu. Quando, em 6 de agosto de 1945, o avião Enola Gay lançou a bomba em Hiroshima, matando milhares de pessoas. E 3 dias depois veio a de Nagasaki, matando outras milhares de pessoas. E foi o que aconteceu. E foi o primeiro armamento atômico utilizado em guerra. E lembrando bem que Einstein ele foi responsável por isso sim, mas tempos depois ele lançou uma nota falando que cometeu o maior erro da sua vida ao assinar o contrato com o presidente Roosevelt, em que poderia sim ser produzidas bombas atômicas. Então, galera, falando de Hiroshima e Nagasaki hoje, o Japão em si, hoje é uma cidade desenvolvida, se pode dizer. Cidade desenvolvida, cidade normal como qualquer outra. Pessoas, cachorro, praça, prédio, casa, correio. Realmente a dor ficou, mas eles conseguiram se reerguer e começaram tudo de novo e até hoje estão lá firme e forte. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Se você curtiu, não esquece de deixar seu gostei aí embaixo, deixar seu comentário, compartilha para os amigos e não esquece que vai estar o link da página do Facebook aí embaixo, vai estar o link do Twitter e se você quer dar sugestões de assuntos e outras coisas, manda na página do Facebook, no Twitter, nos comentários. E se você puder compartilhar para seus amigos e deixar o gostei de novo, compartilhar e deixar gostei, ajuda bastante. Então, é isso aí, galera. Valeu! Valeu!